E esses dias a gente falou aqui no CNN Money sobre o fenômeno Labubu, pois a Pop Mart, que é a empresa que faz esses bichinhos aí, estava disparando na bolsa em Hong Kong por causa da fama desses bichinhos e da febre com os Labubus. Mas as ações da empresa começaram a cair. Será que o hype passou? Será que foi só um sonho de meia dúzia de pregões? Para entender um pouco esses fenômenos de curto prazo da Bolsa Brasileira, da Bolsa Mundial, não da brasileira, das bolsas mundiais, a gente conversa com o professor Carlos Honorato, professor da FIA Business School. Professor, muito boa noite, que bom tê-lo aqui. Tem muita febre, muita modinha no mercado acionário, parece até coisa de shopping. Será que este é mais um caso? Pois é, Fernando, boa noite aí, prazer em falar contigo novamente, com todo o pessoal da CNN. Olha, parece que a história se repete, né? Você tem o hype do momento, às vezes esses momentos demoram mais, né? Há uns 2, 3 meses atrás eu conversei com o pessoal aí sobre o morango do amor, que ninguém fala mais, ninguém aguenta mais, né? E esse Labubu também fez muito sucesso, é aquele típico brinquedo que se não chama atenção por ser bonito, chama atenção por ser estranho, né? Então as pessoas acabam comprando, né? Tem um hype ali, tinha um detalhe ali de ser um brinquedo que era vendido numa caixinha escondida, tudo mais. Isso foi lançado na China, que é um mercado gigantesco. Então já viu, né? Explodiu. Agora o difícil é você manter isso nessa perspectiva. Só para a gente ter uma ideia, professor, hoje as ações da Pop Mart caíram 6,43%, fecharam a segunda-feira em US$ 259 de Hong Kong, ou seja, que tombo, um baita tombo. E mais, no acumulado de 5 dias, prevalece a queda, 10%. Professor, como é que o investidor faz para evitar esse tipo de hype, esse tipo de movimento que às vezes parece vir com muito ímpeto, mas que pode ser meio vazio e pode se perder? Onde encontrar consistência na hora de escolher uma ação que pode estar sendo influenciada por uma modinha? Vamos lá. As ações, elas são influenciadas pela expectativa, né? À medida que você aumenta a expectativa de que um produto vai vender, de que um mercado vai se fortalecer, de que você vai ter mais oportunidades, a tendência é que a ação dessas empresas se valorize. O que aconteceu com o Labubu é que ele representava esse processo, né? Houve um crescimento gigantesco do faturamento, só que o investidor ele pensa o seguinte: eu não estou preocupado com o que aconteceu no passado. Eu estou querendo a minha remuneração futura. Eu quero que o crescimento continue. Então, eu tive lendo alguma coisa aí, 200% de crescimento em 2 anos, alguma coisa assim. Quer dizer, uma empresa que cresce nesse montante, o investidor quer que continue crescendo nisso. Então, imagina, se ela passa a crescer metade disso, já é metade da expectativa frustrada. E aí tem um lado de marketing, né? Tem um lado de produto. Quer dizer, se você está focado o seu crescimento todo em um único produto, a dificuldade de você manter essa trajetória de crescimento é muito grande. Então, o investidor tem que olhar se o produto é único, se o mercado é concentrado, se você tem poucos clientes. E aí é um mecanismo interessante de você evitar de entrar numa roubada de uma onda aí de uma noite de verão. Ou seja, professor, aí vale a mesma dica de sempre, né? Que na hora de escolher uma ação para montar sua carteira, é preciso conhecer aquele negócio e entender que, de fato, aquele CNPJ, aquela empresa, poderá gerar valor ao acionista no futuro. Como conseguir fazer esse discernimento? Que tipo de métrica, que tipo de análise o senhor recomenda ao investidor na hora de escolher os papéis? Olha, primeiro você falou um ponto muito bom que as pessoas às vezes não observam. É você escolher segmentos, escolher setores, né? Então, se você trabalha com ações da área de energia, com ações da área de petróleo, ação do agro, ação do varejo, à medida que você trabalha se concentrando em alguns setores, você entende como esse setor funciona. Você entende quais são as margens e quais são as possibilidades que esse setor te dá.
né? E aí você também acompanha a sua estratégia de longo prazo. Quer dizer, se você está querendo guardar o seu dinheiro para aposentadoria no médio e longo prazo, ações de empresas mais estáveis e que tendem a ter uma performance de longo prazo, como é o caso de energia, pode ser muito positivo. Se você está querendo aproveitar a onda, dar uma especulada, tentar ganhar ali algum dividendo, vai que a empresa pague, você entra nessa abordagem de curto prazo, né? O que eu sugiro sempre é meio que você diversificar um pouco conforme até a sua idade e o seu perfil. Se você é mais novo, perder tudo é mais fácil de recuperar ao longo da vida. Se você está mais perto da aposentadoria, é mais difícil. Então, esse é um ponto. E sobre as métricas, eu acho que as métricas tradicionais aí de rentabilidade, né, retorno do patrimônio, retorno do ativo, você observar a lucratividade efetiva da empresa, quanto faturou, né, EBITDA, verificar também se aquele mercado que ela está tem possibilidade de crescimento ainda ou se já saturou. O que me parece nesse caso é que você tem uma saturação, seja porque o consumo cai naturalmente, que as pessoas não vão comprar vários bonecos, ou porque o hype realmente passou e estão esperando a nova moda. Agora, professor, o senhor mencionou esta possibilidade que o mercado oferece para o investidor de montar posições de curto prazo. Aí é uma análise muito mais a sangue frio. Como definir uma estratégia de curtíssimo prazo? Porque quando, sei lá, Warren Buffett monta lá a sua carteira, ele está pensando numa empresa, ele pensou numa empresa que vai permanecer, continuar de portas abertas por século. É um tipo de leitura do negócio muito distinta. Para o investidor, para a investidora que quer posições de curtíssimo prazo para tentar surfar nesse hype que o senhor mencionou, aí é preciso observar o quê? Que tipo de métrica vale? Uhum. Olha, em geral, quando você trabalha, o mercado de ações, ele nasceu para financiar as empresas e para ter essa visão de longo prazo. Quer dizer, a sua ideia é de você se associar a uma empresa, ter um retorno, quer dizer, o seu retorno vai ser proporcional ao faturamento e à lucratividade que essa empresa tem, né? Esse é o princípio que até norteia o Warren Buffett, quer dizer, são até décadas de pensamento em negócios. Quando você vai para o curto prazo, você está procurando ações que tenham maior variação, né? Que variam mais. Então, você até mostrou algumas ações que subiram muito aí no índice hoje. De repente, essas ações são as que caem amanhã, elas têm muito mais volatilidade. Então, o investidor de curtíssimo prazo, ele vai ganhar nessa volatilidade, né? O problema da volatilidade é que você sofre mais, né? Você tende a ficar muito mais atento, você começa a tratar a Bolsa de Valores como uma aposta e não como um investimento, né? Mas dependendo da sua estratégia, do quanto também você tem apetite ao risco, pode ser uma boa. Então, o que para o longo prazo vale uma empresa saudável, com pouco endividamento, no curto prazo, às vezes uma ação que oscila demais, numa empresa que está à beira da falência ou de ser comprada, negociada, pode ser um excelente negócio. Só que tem que ter sangue frio e ter consciência das perdas possíveis nesse curtíssimo prazo. Perfeito. Professor, aproveitando que estamos conversando aqui, eu queria ouvir muito rapidamente o senhor sobre uma conversa que houve hoje nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump voltou a defender a possibilidade de que empresas divulguem balanços com periodicidade semestral ao invés do calendário trimestral. Ele disse que isso poderia reduzir custos para as empresas e os gestores, os executivos, poderiam ficar mais focados na atividade fim da companhia e não necessariamente no esforço contábil ali de apresentação dos números. Qual é a percepção do senhor, assim, deste bate-pronto aqui, a quente, desta possibilidade? O senhor gosta da ideia de trocar o calendário trimestral pelo semestral? Olha, não sei se é uma questão de gostar, né? Mas o Trump ele é formidável na capacidade de criar factoides, né? De criar Sim. eventos que tumultuam o mercado, né? Veja, nós estamos caminhando para um mundo de uma contabilidade digital, né? Eu confesso que eu não tenho informações de quanto isso evoluiu nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo, você vai ter uma contabilidade digital, a coisa tende a ser mais automática.
tende a ser mais automática. Até que ponto que isso vai ser ou não, a gente não sabe, né? Veja, essas demonstrações contábeis dependem, às vezes, de auditoria, de retificação. Se você diminui o prazo dessa publicação, você efetivamente tem mais margem de erro, né? E provavelmente você vai ter mais correções nesse processo. Agora, o que a gente tem que fazer com as propostas do Trump é observar, é colocar um tagzinho ali e acompanhar onde que isso vai dar, qual que é o desdobramento que tem isso, né? Mas, a princípio, teoricamente, não seria de todo ruim. O problema é para quem faz a contabilidade, né? Nós dando opinião aqui, o presidente dos Estados Unidos dizendo que é melhor, a gente concorda. Agora, a contabilidade da empresa, você conseguir performar o fechamento de demonstrações de 3 meses ou em 6 meses, é aí que o bicho pega, é aí que vai ser difícil para eles administrarem. Não só eles, mas no mundo inteiro, né? Muito bem, professor Carlos Honorato, professor da FIA Business School, que fez esse cardápio absolutamente maluco que eu propus aqui para o senhor, de falar de Labubu, aos indicadores para o investidor escolher uma ação, seja para o buy and hold ou seja para o curto prazo, e também falamos aqui do calendário da contabilidade. Professor, muitíssimo obrigado pela conversa e pela disponibilidade nesta segunda-feira. Eu que agradeço. Isso me lembrou um boneco, não sei se é do seu tempo, o Lango Lango. Eu lembro do Lango Lango. Estudei com... Olha, professor, estudei com o Fabrício, que era meu colega de sala, que era o Lango Lango ruivo. Era ele que fazia o comercial. Muito bom. Então, se conseguir, pega um autógrafo para mim. Ele fazia assim, ó. Também. O Lango Lango. Exatamente. Obrigado, professor. Boa noite. Um abração. Boa noite. Obrigado a todos. Tchau, aí. tchau. Até logo.